E você deve estar aí se perguntando, né? Poxa, por que eu? Por que eu fui escolhido entre tantas pessoas para sofrer tanto de ansiedade? E essa é uma pergunta muito comum e muitas vezes a gente está demonizando o que realmente é a ansiedade. Então, para começo de conversa, é importante que você entenda o que realmente é a ansiedade e quando você entender um pouquinho mais sobre o que ela realmente é, talvez você mude um pouquinho a sua perspectiva do porquê que ela é importante. Então vamos lá, afinal, o que é ansiedade? Ansiedade, ela é um mecanismo protetor que nós temos. Então, não é de hoje que nós temos ansiedade. Na verdade, isso é um mecanismo de defesa do nosso corpo que nós temos desde sempre. Então, quando nós éramos homens das cavernas e a gente tinha que enfrentar um leão, enfrentar um bicho ali para caçar, e você tinha que se proteger, a ansiedade, essa sensação que você sente no seu corpo, ela te protege para que você consiga ter algumas mudanças dentro do corpo que a gente ia falar numa outra aula, e a partir disso você vai ter mais força e energia para lidar com aquela situação. Então a ansiedade é um mecanismo protetor que é extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Não tem como você não ter ansiedade. Então se um dia você for em algum lugar, algum terapeuta, ou seja lá quem for, e você fala assim, olha, eu tenho ansiedade e eu quero eliminá-la da minha vida, olha, se ele te prometer que ele consegue eliminar a ansiedade da sua vida, provavelmente é uma picareta, porque não tem como. Isso é um mecanismo de defesa que nós temos e é super importante. E eu vou te falar daqui a pouquinho porque não seria nem legal que você eliminasse essa ansiedade. Mas é importante que você entenda que nós precisamos dela pela nossa sobrevivência. Imagina assim, você é uma pessoa que em algum dia você subiu num prédio e você se machucou de alguma forma, caiu de algum lugar ali, se machucou, sobreviveu e você não tivesse ansiedade. Se você não sente ansiedade, você num segundo momento que você passasse pela mesma situação, você não ia ter aquele mecanismo protetor para te lembrar que aquela vez que você subiu naquele prédio, você se machucou. Então, ou seja, simplesmente você vai lá, sobe lá de novo e cai de novo e se machuca de novo. A ansiedade, ela é meio como se fosse esse alerta que vai ligar na nossa cabeça para falar, opa, espera um pouquinho aí, cuidado, você está numa situação de perigo e isso pode te fazer mal. Então ela é super importante para a nossa sobrevivência. Então, qual que é a grande questão? Nesse mundo moderno que nós vivemos, que antigamente a gente tinha que caçar, mas hoje em dia nós temos outros problemas para lidar, a ansiedade está vindo de uma maneira muito mais intensa. Ou seja, tem muitos perigos que na verdade são muito mais imaginários que reais, que a nossa mente generaliza e a partir disso essa ansiedade ela fica descontrolada. Então é como se esse sistema de alarme ele tivesse, como é que eu posso falar? Ele tivesse muito acelerado e você sentisse eles em momentos nos quais não são importantes para que você sinta ele. Consegue entender isso? E aí, nesses momentos, essa ansiedade que ela passa do ponto, que é importante realmente que ela seja trabalhada. Então, qual que é o intuito de tudo que a gente vai fazer aqui a partir de agora? O intuito é fazer você começar a deixar a sua ansiedade num nível controlado e que ela realmente apareça quando ela for realmente necessária. É importante que a gente tenha esse controle para que você tenha uma vida mais saudável e que ela não atrapalhe você em outros afazeres da sua vida. E outra coisa, para você ter uma ideia de como a ansiedade é importante, eu imagino que você talvez já tenha se apaixonado, já tenha sentido paixão. Você sabia que a mesma sensação do corpo que você sente quando você está apaixonado é a mesma de quando você está com medo de alguma coisa, quando você está ansioso com alguma coisa? É a mesma coisa. Então imagina se você um dia conhece uma pessoa e você nunca mais sentisse aquela sensação de paixão. Mas o que é essa sensação de paixão? Seu coração acelera, sua mão fica suada, você sentiu aquela taquicardia, ou seja, você está com aquela sensação, nossa, estou perto daquela pessoa, estou ansioso. Imagina que sem graça seria a vida se você não sentisse isso. E isso é um sintoma de ansiedade. Por quê? Porque você está numa situação, vamos dizer assim, que você está preocupado com o que vai acontecer, você está preocupado com a opinião que aquela pessoa vai ter de você. Aquilo é uma coisa muito valiosa, é gostoso sentir aquilo. E essa mesma sensação é que você tem quando você está numa situação de perigo, quando você está em cima de um prédio, ou quando você está numa situação que realmente aquela ansiedade ela liga. Entendido isso, na próxima aula a gente vai começar a trazer alguns conceitos para você sobre como realmente como é a neurociência por trás da ansiedade e a partir disso você vai começar a entender mais como o seu cérebro funciona e realmente começar, vamos dizer assim, a gerenciar melhor tudo isso para conseguir controlar a sua ansiedade. Eu digo assim, você nunca vai eliminá-la, você vai controlar para que ela não controle a sua vida. Nos vemos na próxima aula, um abraço e até mais.